Qual é o pior culto de que você já ouviu falar? Cientologia é parte culto, parte esquema de MLM. São criminosos que exigem a única coisa comum aos cultos: a fuga dos membros da família que não cumprem a linha, ou que rejeitam a fé. Falávamos em destruir famílias. É o mal. E quando se trata de lidar com pessoas que questionam suas práticas, eles usam advogados e investigadores particulares para assediar e intimidar as pessoas que falam. Diabos, eles foram tão perversos em seu assédio aos agentes da Receita Federal que estavam perseguindo um caso contra seu status de isenção de impostos, que a Receita Federal basicamente desistiu. Eles são escumalha. E se você patrocina os filmes de muitas celebridades de Hollywood que são membros, você os apoia. Tom Cruise não é apenas um seguidor cego. Ele é um jogador importante. Não veja seus filmes. Há um documentário premiado Lia Remini, Cientologia e Aftermath. Se você não ouviu, você deve ver. Gustão. Foi realmente confuso e trágico. Mais de 900 pessoas passaram, incluindo crianças. Embora existam muitos cultos culpados de coisas abomináveis, e esses são os piores, quero jogar muitos dos MLMs na mistura aqui. Eles são tão graves porque são incrivelmente abrangentes. O modelo de negócios predomina sobre aqueles que estão em dificuldades financeiras, mas no final das contas, apenas coloca a maioria em maiores dívidas. Os de óleo essencial também são tão ruins porque se esquecem da medicina real em favor do uso do óleo. Já vi um fio com mais de 20 pessoas dizendo a uma mãe o que fazer por seu filho com febre para colocar óleo de hortelã-pimenta em seus pés, não usar redutores de febre ou procurar ajuda de um pediatra, pessoal médico qualificado. É difícil para mim dizer que foi o pior porque certamente sou tendencioso. Entretanto, o culto em que me encontrei preso aos 15 anos, minha mãe me enganou para visitá-los e eu fiquei imediatamente preso, que foi gerado pelo culto Synanon, me deixou com complexo PTSD e deixou feridas que ainda não foram cicatrizadas. Stride Incorporated. O culto em que fui mantido contra minha vontade era um derivado de Synanon. Na época em que Stride estava em operação, as táticas abusivas que Synanon tinha modelado após as técnicas de lavagem cerebral coreanas usadas contra as tropas americanas nos anos 50 tinham sido bem ajustadas e fomos submetidos a elas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo isso aconteceu em um armazém em um parque industrial onde fiquei em cativeiro por pouco mais de 2 anos. Acredito que o aspecto mais maléfico foi avançar para a próxima fase do programa, que concedeu mais liberdades. Inicialmente você é forçado a passar a maior parte do dia sentado rígido em uma cadeira, silencioso enquanto sendo doutrinado, através de abuso físico, psicológico. Cada criança era obrigada a submeter as outras crianças do grupo a abusos humilhantes e muitas vezes desumanos. Como você provavelmente pode imaginar, isso torna os grupos de apoio quase impossível. O culto foi disfarçado como uma reabilitação de drogas. No entanto, se você tivesse o azar de ser admitido lá, você ficaria quer tivesse ou não um problema com o abuso de substâncias. Muitas das crianças presas lá nunca tinham sequer tocado em substâncias ilegais. No entanto, seria determinado que elas estavam em risco de abuso de drogas no futuro portanto, presas mesmo assim. Era um esquema de fazer dinheiro para enganar os pais que muitas vezes procuravam outra pessoa para lidar com a criação de crianças indesejadas. Uma vez que as crianças formadas, muitas vezes anos depois, trabalhavam em um novo local para receber um salário mínimo. Foi bem pensado e espero que haja um canto do inferno especialmente abominável reservado para os responsáveis por roubar minha e outras crianças e nos deixar para lutar pelo resto de nossas vidas com os efeitos debilitantes do abuso que sofremos. MAGA. Esses apoiadores do Trump são tão inacreditavelmente estúpidos ou malvados. Eu não tenho absolutamente nenhuma explicação para pensar em Trump como um gênio estável. O problema é que pessoas estúpidas em grandes grupos são perigosas. 6 de janeiro provou isso. A Igreja Batista de Westboro. Não mesmo por causa de suas crenças, mas por causa de como agem sobre elas. Eles afirmam ser uma igreja, ou seja, ter todas as armadilhas habituais de uma igreja. Mas quando você os vê no mundo, eles são basicamente um culto de desajustados, alguns dos quais nem são cristãos, e a maioria deles tem crenças muito estranhas, com um grande número de seguidores. Por exemplo, desde alguns anos atrás, eles começaram uma campanha para protestar em funerais que tinham membros militares. E o mais estranho é que eles estão praticamente à margem, mas de alguma forma parecem ser populares entre os cristãos. Eles usam todos os métodos de argumentação possíveis para tentar fazer com que as pessoas se sintam mal consigo mesmas e com suas vidas.
e para tentar forçá-las a alguma forma de conformidade. Para completar, eles têm muitas conexões em altos cargos no governo, e sim, eles estão conectados com o governo. A razão de serem tão ativos é que acreditam que vem aí uma guerra. Minha avó ensinava em um pequeno distrito escolar nos arredores de Waco. As crianças da filial davidiana frequentavam a escola lá. Ela me disse que sempre teve um sentimento de inquietação por parte das meninas e especificamente. Mas ela não tinha nenhuma prova sólida para fazer qualquer denúncia obrigatória. Eu vou dizer Branch Davidians. Minha família. Ontem eles se casaram à força com minha parentela por ser um país do terceiro mundo. Não há nada a fazer. Eu chorei muito. Então, o que fazer? Minhas lágrimas não vão fazer diferença de qualquer maneira. Mas eu não vou esquecer. Eu nunca esquecerei esse evento. Eles terão que pagar. Eu prometo. Enquanto leio isto e vejo as pessoas debaterem o que faz de algo um culto, quero colocar algumas informações importantes da lista da ICSA. Mas foi publicada inicialmente através da associação com a CAN. Antes de ser tudo cientologia, aqui está uma lista de características que eles encontram para estar presentes em cultos. Elas não são exclusivas dos cultos. O grupo está concentrado em um líder vivo com o qual os membros parecem demonstrar um compromisso excessivamente zeloso e inquestionável. O grupo está preocupado em trazer novos membros. O grupo está preocupado em ganhar dinheiro. Questionamentos, dúvidas e discordâncias são desencorajados ou mesmo punidos. Técnicas de entorpecimento mental, como meditação, canto, falar em línguas, sessões de denúncia, rotinas de trabalho debilitantes, são usadas para suprimir dúvidas sobre o grupo e seus líderes. A liderança às vezes dita em grande detalhe como os membros devem pensar, agir e sentir. Por exemplo, os membros devem obter permissão dos líderes para namorar, mudar de emprego, casar-se. Os líderes podem prescrever que tipos de roupas usar, onde viver, como disciplinar as crianças, e assim por diante. O grupo é elitista, reivindicando um status especial e exaltado para si mesmo. Seus líderes e membros, por exemplo, o líder é considerado o Messias ou um avatar. O grupo o líder tem uma missão especial para salvar a humanidade. O grupo tem uma mentalidade polarizada entre nós e eles, o que causa conflito com a sociedade em geral. O líder do grupo não é responsável perante nenhuma autoridade, como são, por exemplo, comandantes e ministros militares, padres, monges e rabinos de denominação comum. O grupo ensina ou implica que seus fins supostamente exaltados justificam meios que os membros teriam considerado antiéticos antes de entrar no grupo, por exemplo, coletar dinheiro para instituições de caridade fictícias. A liderança induz sentimentos de culpa nos membros, a fim de controlá-los. A subserviência dos membros ao grupo os leva a cortar os laços com a família e amigos, e a desistir de objetivos e atividades pessoais que eram de interesse antes de entrar para o grupo. Espera-se que os membros dediquem quantidades desordenadas de tempo ao grupo. Os membros são encorajados ou obrigados a viver ou socializar somente com outros membros do grupo. E aqui estão algumas coisas que são de particular preocupação. Se você reconhece estas características em um grupo do qual você faz parte, você deve estar preocupado. O grupo é liderado por um ou poucos indivíduos carismáticos, determinados, dominantes. Os líderes são autoproclamados e afirma ter uma missão especial na vida. Frequentemente, essa missão é messiânica ou apocalíptica. Os líderes não respondem a nenhuma autoridade superior, tal como um conselho de supervisão. Eles são os únicos intérpretes de doutrina e política, o que pode mudar com frequência e caprichosamente. O grupo centra sua veneração diretamente nos líderes, e não em Deus, um poder político superior, ciência, ou qualquer outra coisa. A estrutura do grupo é hierárquica e autoritária. Raramente você encontrará uma eleição aberta em um culto. O grupo tende a ser totalitário, com regras e rituais elaborados que ocupam grandes partes de cada dia. Quebrar uma regra ou ignorar um ritual acarreta o perigo de expulsão do grupo. O grupo geralmente tem 2 ou mais conjuntos de ética, um para a liderança, outro para os membros, um para os de fora, outro para os de dentro, um conjunto relaxado para fins de recrutamento, um conjunto muito mais exigente para o membro comprometido. O grupo geralmente se apresenta como inovador e exclusivo, mesmo elitista. O grupo tem 2 objetivos principais: recrutamento de novos membros e captação de recursos. É pouco provável que apoiem ou mesmo incentive o trabalho de caridade legítimo, exceto como uma fachada para o recrutamento.